Bom dia, minha gente. Estou aqui mais uma vez apresentando aqui uma pessoa que na verdade é uma cantora. Essa gravou em CD, mas até agora não quis lançar nem no estado dela de Alagoas, que dirá no Brasil inteiro. Então ela quer me perguntar aqui uns assuntos sobre medicina, sobre remédio do mato, remédio caseiro. Então eu vou responder ela aqui. É bom porque alguma pessoa que quer pode fazer esse remédio e usar. Porque todo esse medicamento é aprovado. Eu já tenho de muitos anos, quando eu era rapazinho novo, que eu via meu pai fazendo remédio para, naquele tempo, mas papai fazia remédio para aquela doença que dava no povo, sinusite. Então você ficava escorrendo água e você ficava o tempo todo, passava de um ano para outro, escorrendo água do nariz. Papai fez esse medicamento, sabe o quê? Folha de catingueira, folha de joá e folha de mastruz. Ele cozinhou e fez esse remédio para mim. Eu tinha chegado de Rondônia e eu tomava remédio e não servia. Isso já tem 40 anos ou mais. E eu fiz esse remédio para mim e fiquei bom até hoje, não sinto mais nada. Então, desse tempo para cá, eu fui aprendendo a fazer remédio do mato com ele. Entendi. Entendeu? Aí você pode falar o que você está necessitando no momento, eu posso lhe explicar algum remédio. Então, primeiramente, né, eu estou falando aqui com o mesinheiro, como dizia minha avó Maria, Maria André. Na época que eu era menina, ela tinha um hábito de quando fazia remédio caseiro, ela dizia que era meizinha. E depois de alguns anos, quando eu comecei a vender remédio natural, o meu tio Ezequiel em Brasília brincava comigo e dizia que eu era mesinheira. Então agora eu estou falando com o mesinheiro. Então, eu gostaria que você me explicasse, me desse a receita de um remédio que seja bom para dor de ouvido. Pronto. Esse aí foi acontecido com a Aqueline, minha filha, né? A gente ia passando no rio uma vez numa carroça de burro. Não era nem um burro, era uma besta, né? E a gente foi passando, aí tinha um buraco dentro da água, aí a carroça deu um pulo, a menina caiu dentro da água. Aí quando eu cacei ela aqui, ela não estava, já estava dentro da água. Aí a água saiu levando ela. Aí eu pulei no chão, pulei dentro da água e peguei ela ligeiro. E trouxe ela nos braços, ela chorando. E não é que pouco ouvido. Aí ficou com problema no ouvido. Aí eu descobri que o bom era tutano de mocotó. Veio aquilo na mente, né? Aí eu peguei o mocotó em Ouro Branco. Comprei. E eu tirava aquele tutano do mocotó. E botava numa colher de mão, colher de sobremesa, né? Aí eu fervia ele ali, quando ele estava bem mornozinho, que ele se desmanchava, estava morno, eu colocava num cotonete e botava no vidro. Isso eu fiz umas 3 vezes. Hoje ela tá com 30 anos, que tem ela mais ou menos, deve ser, 31 anos, 32. Até hoje não senti o problema de ouvido. Então eu estou ensinando isso porque isso é uma coisa que muitas pessoas pobres não têm condições de ir para o médico, gente. Não é culpando os médicos nem falando dos médicos, é porque tem pessoas que estão morrendo, estão sofrendo, vivendo nessa situação. Não tem dinheiro para se tratar. Então, se não houver essas medicinazinhas do mato, feitas em casa, continua o sofrimento mais ainda e continua morrendo mais gente à toa por causa disso. Então, eu que aprendi essas coisas, Deus foi quem me ensinou, eu tenho que mostrar ao povo. Cada um vai aprendendo isso, certo, gente? Porque na medicina ninguém viu isso ainda não. Falar que mocotó é bom para ouvir. Mas eu tenho essa história aqui na minha mente, isso é de muito tempo. Então vocês
que estão ouvindo esse vídeo pode se encarregar a fazer isso aí, que dá certo. E diabetes, que é a doença do século, por exemplo, né? A gente sempre vê, você vai no médico, você está Doença feroz, né? pré-diabético, Que é feroz. vai, a medicina agora aprendeu essa questão. Você vai, ou você está diabético ou você está pré-diabético. O que é que você tem a dizer sobre diabetes? Diabetes, ela é uma doença muito grave, né? Mas depende de duas coisas. Primeiro que você tem que ter fé em Deus para fazer um chá de uma folha, de um pau e ficar bom. Você tem que ir em cima logo da fé. Você tem que buscar fé. Porque aí é com Deus no meio. Essas doenças ferozes depende muito de Deus. Muito de Deus. Não é só de medicina. As pessoas às vezes fazem um remédio, quer ficar bom, sequer não se ajoelhou, não orou a Deus, não pediu a Deus para ficar bom daquela doença. E quer ficar bom com aquele remédio. Não é assim. Sempre a gente tem que se encarregar a pedir a Deus. Entendeu, gente? Então, no momento, eu quero dizer a vocês o seguinte, veja só. Eu vou ligar aqui esse celular que me interromperam aqui. Então, então, gente, no momento me ligaram aqui, me interrompeu, mas a gente vai continuar. Então, ô Maria José, o que eu quero dizer também, que tem, olha, tem o melão de São Caetano, diminui muito o diabetes. Tem o rabo de raposa, que você tira a raiz dele e faz aquele chá. Você pode fazer o chá também da azeitona. Então ali 8 dias você toma de um, 8 dias você toma de outro, 8 dias você toma de outro tipo. Isso vai diminuindo sua diabetes, mas é como eu estou dizendo, se encarrega a Deus, primeiramente. É como a história de câncer. O câncer é uma doença feroz, mas tem pessoas que ficou bom. Aí diz, eu fiquei bom com o remédio tal. Sim, o remédio tal ajudou. E o médico passou, tudo bem, concordo. Mas só ficou bom. Eu concordo mais ainda, pela fé que teve. Pela fé. Então, o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é se entregar a Deus, né? É o que eu acho sobre diabetes. Na Você verdade, concorda? concordo plenamente, né? Que Jesus é o médico por excelência e quando a gente não tem mais a quem recorrer, é a hora que ele age, né? Enquanto a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode, Muito bem, né? Pode ir para o Jesus. mesinheiro, buscar receita, pode ir para o médico, passar no médico, tomar a medicação conforme indicado. Mas existem momentos que não tem mais alternativa, nem com o remédio caseiro, nem com o remédio que o médico passa. Aí é a hora que Jesus age. Eu sempre costumo dizer que enquanto depende do homem, depende do homem. Agora tem uma hora que o limite esgota, né? Aí agora é a hora de Deus agir e eu tenho testemunho vivo dessa questão, né? Foram dois acontecimentos que aconteceu na minha vida, né? Um foi quando o meu esposo ficou paraplégico, né? Que a medicina lá em São Paulo usou todos os recursos e ele foi foi dos primeiros brasileiros a fazer a ressonância magnética computadorizada, que era recém-chegada no Brasil na época. Ele foi dos primeiros brasileiros a fazer, segundo a assistente social da empresa que ele trabalhava. E o médico disse, todos os recursos já foram usados, nada mais se pode fazer. E foi a hora que Deus agiu, não é verdade? E depois veio aquele caso, né, do meu filho também, que sofreu um acidente, que estava lá, esgotou todos os limites, né? Inclusive o médico falou para mim que com o trauma que ele teve, né, foi a cada 1000 pessoas com aquela espécie de trauma, que é o traumatismo cerebral difuso, só 3 escapavam. E eu, né, posso dizer que Jesus é o médico por excelência, é o médico dos médicos, é o socorro bem presente na hora da angústia.
que deu vida a meu filho, né? Ele foi um dos 3 a ser contemplado. Então, eu Pronto. posso E- dizer que Jesus, acima de qualquer remédio, acima de qualquer médico, ele é o médico por excelência. Muito bem, gostei de ver. E vocês veem que nesse momento aí, a fé foi quem agiu. E se você teve fé em Deus, então deu certo. Mas tem hora, Mas, né? Tem hora que você sente a sua fé potente, mas tem hora, tem momento na sua vida que você, né, olha, você vê a sua fé veja só. lá no Muito zero. bem, eu quero dizer o seguinte sobre a fé. Eu quero falar um pouquinho sobre a fé. A fé, ninguém tem fé. Ninguém tem fé. A fé, ela é pelo momento, é de aflição. Você teve aquele momento triste, você chegou a uma aflição. Aí você gritou, meu Deus. Pronto. Ali, Deus já lhe abençoou, já botou a mão em você. Da onde ele estiver. Então você chegou ao ponto que ia se acidentar e não se acidentou. Então ali foi um momento que você teve de aflição. Então a fé chegou. A nossa fé ela é quase morta, mas ao mesmo tempo é viva. Tudo depende do seu gesto de falar com Deus. Então a fé ela é isso, gente. O povo pensa que a gente tem fé, nós não tem fé. Nós adquire a fé pelo momento de aflição que você está passando. Aí a fé chega. Através de você falar em Deus, quando eu já tive várias e várias bênçãos, você sabe disso, foi desse jeito. Aflição. Chegou aquele momento, eu digo, meu Deus, e agora? Me acuda aqui, quer dizer, me socorra. Entendeu como é? Então a fé, ela é isso aí. Na verdade, todas as pessoas, elas têm fé, Albani, veja bem. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele falou, homens de pequena fé, existe um momento que você tem uma pequena fé. Mas existe um momento que a sua fé está lá em cima, é como autoestima, entendeu? Tem hora que você está lá em cima, horas você está, é como uma roda gigante, né? Mas existe um momento que você procura a fé, entendeu? E na realidade não encontra. É quando a gente observa, a palavra de Deus diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. E a Bíblia diz que quando a gente não tiver fé, se sentir sem fé, a gente peça a Deus, né? E aconteceu um fato na minha vida, foi quando eu comecei a fazer a questão das composições, foi quando eu procurei dentro de mim fé e eu não encontrei. Diante daquela situação, em uma cidade que eu não conhecia praticamente ninguém no meio evangélico, né? E as pessoas que moravam naquela casa todas trabalhavam e eu ficava sozinha e eu procurei fé naquele momento ali e eu não encontrei. Foi quando eu fiz aquela composição que diz: aviva, Senhor, a minha fé, aviva, Senhor, a minha fé, quero expressar tudo que tu és, aviva, Senhor, a minha fé. Então foi nessa hora que eu me senti assim tão desprovida de tudo e de todos, né? E eu olhei para o céu e eu só vi naquele momento e vi a pessoa certa, que foi Deus ao meu favor, né? Então eu lembrei-me que a Bíblia diz que a gente quando se sentir sem fé, peça a Deus, né? Então eu naquele momento pedi para ele avivar a minha fé, né? E ele, né, entrou com providência na minha vida e eu tenho um grande testemunho que eu vou contar uma outra hora, né? Num momento mais adequado, né? Sobre o meu testemunho através dessa luta foi que Deus me deu as composições que foram gravadas, as quais você falou agora há pouco. Muito bem. Aí, sobre a fé, gente, a gente falou aqui, né? Ela conseguiu de um jeito, eu consegui de outro jeito, de outro modo. Então eu descobri assim, pelo menos eu, minha pessoa, né? Eu descobri que a fé é um momento que a gente está passando, triste, que você consegue aquela bênção. Entendeu como é? Porque o povo fala de fé e fala de sorte. Sorte só existe para jogo, para quem joga. É sorte. Então quando acontece coisas boas com a gente, através da gente pedir a Deus, ali foi uma bênção que chegou. Não foi sorte. Foi uma bênção. Então,
finalizando aqui o vídeo, espero que todo mundo ouça isso aí, veja. É uma passagem meio importante e é bonito. Eu achei muito bonito isso aí. Muito lindo, viu, Mazé? Muito obrigado. Por nada. E até o próximo vídeo que a gente vai fazer falando das suas músicas. Em nome de Jesus. Viu?